Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago fica logo ali depois da carta aos Hebreus, no finalzinho do seu Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, mas eu peço que você deixe aí aberta a sua Bíblia, e daqui a pouco nós vamos ao texto. Qual tem sido a sua principal dificuldade desde que começou toda essa questão de pandemia e de quarentena e de tantas dificuldades sociais que a gente tem atravessado? Qual tem sido sua maior dificuldade? Onde que está doendo mais, pesando mais? Pessoas têm percepções diferentes desse tempo. Tem pessoas que têm sentido um baque na sua autoestima, na sua vida social. Outras pessoas estão sentindo um baque no casamento, na família. É ou não é verdade? Todo mundo agora não pode sair, todo mundo fica junto o tempo todo. Então, às vezes, as discussões podem se tornar mais frequentes. Talvez aqueles que têm filhos, assim como eu, estão sentindo bastante dificuldade nessa área, porque a gente precisa trabalhar e os filhos em casa, e aí a gente não consegue produzir, os filhos ficam sem paciência, a gente se sente culpado por não conseguir dar atenção aos filhos, não é? E aí a gente fica triste. E aí, eu não sei qual é a sua situação, mas de fato nós estamos passando tempos que não são fáceis. E quando nós passamos por momentos de crise, nós temos que nos ressignificar. Quando passamos por momentos assim, temos que olhar para a vida de uma outra forma e deixar que Deus mude o nosso coração para que a gente aprenda com tudo isso. Muito se fala sobre a igreja pós-Covid, a igreja pós-pandemia, né? Como que vai ser a espiritualidade depois que tudo isso passar? Porque nós estamos vendo mudanças na maneira como as igrejas estão se reunindo, é ou não é verdade? Eu, quando cheguei a primeira vez no culto presencial aqui na igreja, não sei se isso aconteceu com você também, mas eu parei, aí eu olhei e falei, gente do céu, cadê todo mundo? E todo mundo sem poder se abraçar, e todo mundo vindo separado, e aí a gente não pode abraçar, gente, é muito diferente. Então, de fato, eu acredito que sim, muitas coisas vão ser diferentes na nossa vida, na vida das nossas famílias e no mundo, depois que a gente entender melhor este momento que nós estamos atravessando na história. E aí as coisas realmente vão mudar. Quando nós olhamos para lá para trás, para a história, com H maiúsculo, que já passou, nós vemos que em muitos momentos a igreja também passou por dificuldades. E é por isso que eu escolhi essa carta, meus irmãos, para nós fazermos a nossa reflexão. Porque a carta que você está segurando nas suas mãos, a carta de Tiago, sabe quando ela foi escrita? Ela foi escrita entre o ano 45 e o ano 50, logo depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. São 15 anos, aí no máximo, e aí essa carta aqui foi escrita. Você está segurando um documento de quase 2000 anos de idade. E esse documento vai trazer para nós alguns princípios de espiritualidade que são imutáveis. Pensa bem, se isso que Tiago fala nessa carta serviu para aqueles primeiros cristãos lá na história que estavam passando também por perseguições, e a palavra de Deus ela permanece válida para nós hoje. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, ainda que a nossa maneira de nos reunirmos como igreja no culto mude, os princípios da nossa fé não mudam. Ainda que a maneira de nós fazermos as atividades eclesiásticas mudem, o nosso Deus não muda. E a nossa espiritualidade está alicerçada, não nas coisas externas, mas a nossa espiritualidade está alicerçada num caráter imutável de um Deus perfeito. Então eu quero falar hoje sobre alguns princípios, algumas coisas que nós devemos ter claros para nós, para passarmos por esse tempo e aprender com quem já passou. Porque esses irmãos aqui receberam essa carta quando estavam passando por um período de extrema crise social. Tiago começa escrevendo assim, Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está dizendo quem ele é, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Porque tem vários Tiagos no Novo Testamento. Eu até falei isso no outro sábado, o pessoal achou engraçado. Que a gente tem vários Tiagos no Novo Testamento, né? Tem o Tiago Zebedaia, que é o irmão de João, os pescadores. Tem o Tiago, irmão de Jesus. Tem o Tiago, filho de Alfeu. E tem um outro Tiago que a gente só conhece como Tiago, o menor, né? Tiago menor, porque acho que os outros Tiagos eram mais altos e tinha um Tiago que era mais baixinho. Então, não era o menor de importância, era o baixinho. Então, Jesus tinha um discípulo chamado Tiaguinho, né? E aí, eram vários Tiagos, mas o Tiago que escreve, que não é o Tiaguinho, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele escreve as 12 tribos da dispersão. O que ele quer dizer com essa linguagem, 12 tribos da dispersão? Ele está escrevendo a cristãos que foram convertidos do judaísmo, e que estavam agora espalhados por toda a terra. Eles não estavam mais em Jerusalém, mas estavam em outras nações. Quando a perseguição começou, lá em Jerusalém, esses cristãos, vários, fugiram, né, ou voltaram para suas casas, porque estavam em Jerusalém por causa das festividades, ou fugiram da perseguição e foram para regiões muito longínquas. E aí tinha gente, nesse caos social, aqui do primeiro século, que estava perdendo todas as suas posses, que era gente que tinha que deixar tudo para trás, botar o pé na estrada com a família nas costas, e não sei o que vai acontecer comigo, não sei para onde eu vou, eu tenho que fugir da perseguição. Outros saíam do seu território natal, e por causa disso se tornavam quase que refugiados em outras regiões. Então perdiam seus direitos sociais, seus direitos civis. Imagina a crise que esse povo estava passando. E eles perguntavam, poxa, como é que vai ser a vida a partir de agora? A vida vai ser diferente. Então ele escreve a essas pessoas que estão passando por sérios problemas, sérias dificuldades. E ele continua dizendo no versículo 2: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Eu gostaria de ler na NVI, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha só, vou ler de novo esse versículo 7. Não pense tal homem, este homem que pede sem fé, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mais para frente, o Tiago volta a falar de novo desse tema, mas a maneira como ele começa é muito engraçada, ela é muito curiosa. Ele diz: considerem motivo de grande alegria, não é só de alegria, é de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações ou diversas dificuldades. Então, não só são algumas dificuldades, são várias. Então, a gente tem que ficar alegre, e não pouco, quando a gente passar por crise, e não pouca. Não é? Quanto mais crise, de uma maneira paradoxal, a gente tem que ficar mais feliz. O povo de Deus é um povo meio esquisito mesmo, não é? Qual é o segredo para isso, gente? Como é que, humanamente falando, eu posso dizer para o Vinícius: Vinícius, está passando por dificuldade? Tô. Fica feliz, cara. Não, cara, mas é muita dificuldade, então fica mais feliz ainda. Não faz sentido dizer que a gente deve ficar feliz por passar por provação. Primeiro que isso parece um pouco, meio masoquista, né? A pessoa que tem prazer no sofrimento. Como que a gente tem que ficar feliz no meio das provações? Ele continua dizendo:
Por quê? Aí no versículo 3. Pois, toda vez que você vê um pois na Bíblia, você circula, você grafa ele, porque ele está te levando a uma conclusão importante. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, o quê? Maduros, estão lendo aí? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, 3 coisas que acontecem, que podem acontecer na nossa vida, quando a gente passa por problema. Quando a gente passa por dificuldade, a gente pode, ao final do problema, se tornar maduro, íntegro e sem faltar coisa alguma. Então agora, começa a fazer sentido o fato de eu ficar feliz de passar por provação. Porque quando eu passo por dificuldade, eu sou aperfeiçoado. E quando eu sou aperfeiçoado, eu me torno mais maduro, eu me torno mais completo, mais perfeito à medida de Cristo, e eu não tenho mais falta de coisa alguma. Ok. Essa primeira lição que nós vamos tirar, ela depende da segunda, mas nós vamos falar primeiro dessa primeira lição. Que nós devemos nos alegrar por passar por momentos difíceis. O motivo dessa alegria é que Deus usa os momentos para nos tornar mais felizes e completos. Um discípulo de Jesus, um discípulo maduro, uma discípula madura, deve entender que as dificuldades fazem parte da vida adulta. E de que nós vivemos num mundo em que nem tudo acontece como você gostaria que aconteça. Você já percebeu isso ou não? Bem que você já percebeu, mas você já entendeu que vai ser assim a vida toda? Já entendeu que você não controla todas as variáveis? Você já entendeu que vai ter coisa que vai acontecer que você não vai gostar? Que pessoas próximas a você vão fazer coisas que você não faria e que você desaprova? Você já entendeu que nessa vida, às vezes, a gente vai passar por momentos até de enfermidade, ou pessoas próximas a nós vão passar por situações que a gente gostaria muito de tirar a pessoa daquela, mas a gente não vai conseguir? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um discípulo de Jesus, ele deve ter a sua fé e a sua confiança arraigadas em Deus. Quando eu vejo um discípulo de Jesus que ele reclama de tudo, que ele está insatisfeito o tempo todo, que ele acha que todo mundo tem alguma coisa contra ele, que tudo é feito contra ele, que ele é uma vítima o tempo todo, e reclama disso, e reclama daquilo, porque eu não gostei daquilo, e murmura do outro, e aquele irmão não está legal, aquela igreja não é legal, aquele pastor não é legal, e isso eu tenho coisa contra isso. Não sei se você já conheceu alguém assim. É uma pessoa imatura, é uma pessoa que não entendeu que dificuldade faz parte da vida. E que às vezes a gente pode passar por momentos que são mais difíceis, e graças a Deus outros que são menos difíceis, glória a Deus por isso. Mas um discípulo de Jesus maduro não deve ser uma vítima de tudo, ou se sentir uma vítima de tudo. Um discípulo maduro de Jesus, ele encara as dificuldades com uma outra perspectiva. Ele encara as dificuldades sabendo que Deus pode estar trabalhando algo para o bem dele, para que ele seja mais parecido com Jesus. Então essa é a primeira coisa, que a verdadeira espiritualidade, ela produz cristãos que têm alegria nas crises, porque eles são maduros. Às vezes a gente tenta evitar dificuldades, mas evitar dificuldade é evitar crescimento. Você pode repetir isso comigo? Evitar dificuldades é evitar crescimento. Jesus também passou por situações que, humanamente falando, ele não gostaria de passar. Isso é um sinal de maturidade que Jesus dá para nós. Como é que nós sabemos disso? Lá em Lucas 22, 42, Jesus está orando sobre ir para a cruz, e humanamente falando, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não queria entrar nessa. Não é a minha vontade, eu não estou confortável, vai ser difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o modelo de uma pessoa madura. E para nós, para mim, o modelo de um cristão maduro. Jesus entende que a situação que ele está passando não é das melhores para ele. Isso não quer dizer
que ele fica feliz naturalmente por ter que passar pela cruz. Eu estou tão feliz, não é minha vontade, mas eu vou me alegrar nas crises. Não. Quando a gente fala assim, olha, você tem que se alegrar no meio das crises, isso não é uma reação automática, tipo assim, meu Deus, bateram no meu carro, glória a Deus, como eu estou feliz, isso é maravilhoso, Deus movendo. Não, não é automático, e não precisa ser, porque senão pode acabar até sendo falso. Jesus, ele olhou para a alegria que estava depois da sua obediência, mas no momento ele sofreu, no momento ele disse, Jesus, eu não queria passar por isso. Jesus não, Pai, eu não queria passar por isso, se possível passa de mim esse cálice. Mas Jesus enfrentou uma situação adversa. Então, o que eu quero que você aprenda nessa noite, ou pelo menos a primeira coisa, é que você, cristão, cristã genuína, deve olhar para as situações que acontecem de uma perspectiva madura. Não deve se vitimizar, não deve se tornar um reclamão, não deve se tornar uma pessoa que antagoniza tudo, que reclama de tudo, que se sente vítima de tudo e de todos. Não, olha para as dificuldades e fala, Deus, eu quero ser alegre, eu quero ficar feliz, eu quero entender o que o Senhor tem nessa situação. E encara essa situação de modo diferente, porque nós não precisamos mais de crentes murmuradores. Ninguém gosta de ser amigo, de estar próximo de uma pessoa que é imatura nesse nível, que vê ponto negativo em tudo. Então Tiago, ele começa com esse conselho para nós. Mas, se nós pararmos aí, a gente só pega metade da história. Se você olhar, por exemplo, para Pedro, Pedro também fala algo parecido com isso. Lá em 1 Pedro 6,7, diz assim, nisso vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, essa provação ela é por um pouco, e ela é por agora. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, Pedro concorda com Tiago que a gente deve ficar alegre no meio das provações, porque as provações elas nos refinam como fogo refina o ouro. Mas se eu parar a mensagem aqui, eu ainda não falei do Evangelho de Jesus. Se eu parar aqui, eu parei numa palestra de motivação, um coach falaria isso tranquilamente. Olha, você tem que melhorar na crise, você vai se tornar melhor, porque a crise ela vai exercitar os seus músculos, você vai sair mais criativo, você vai sair mais isso, você vai sair mais aquilo. Não é verdade. Eu estava na internet esses dias e eu vi uma frase que encaixaria certinho aqui no sermão, e era uma mensagem de um coach, né? Dessa teologia da autoafirmação. Se eu parar aqui simplesmente dizendo para você, olha, fica feliz no meio da crise que você vai melhorar, eu ainda não falei o Evangelho. O Evangelho segue, logicamente nesse texto, a partir do versículo 3. Ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Eu não sei se você percebeu lá em Tiago, não sei se você percebeu, mas o que produz gente madura, íntegra e completa é a palavra perseverança, certo? É isso que está no texto? E o que é que produz a perseverança? No versículo 3? A prova da sua fé, uma fé aprovada. Não é a dificuldade que melhora você. É uma fé aprovada que te aproxima de Cristo, de modo que você pode vencer com Ele as situações difíceis. É isso que nos traz alegria quando nós passamos por dificuldade. Então eu não fico feliz no meio das dificuldades porque eu estou passando por dificuldades. Eu fico feliz porque no meio da dificuldade a minha relação com Deus de fé vai ser aperfeiçoada. Eu vou correr para Ele, nós vamos nos tornar mais íntimos. Eu vou ouvir melhor a voz do Senhor porque eu vou buscá-lo. E aí Ele vai me edificar e eu vou poder vencer coisas que há muito tempo eu tenho trazido na minha vida. E é isso que vai me tornar perseverante, completo e maduro. Amém? Não é a dificuldade, sabe por quê?
Se eu falar assim, fica alegre na dificuldade, porque a dificuldade te melhora, isso não é evangelho. Sabe por quê? Porque isso é um sistema de pensamento, de aperfeiçoamento kármico. Sabe do karma? Já ouviu falar de karma? Que a pessoa está pagando por coisas que fez, né? E aí a gente vai evoluindo. A gente vai sofrendo e através do sofrimento a gente evolui. E aí depois reencarna melhor, né? Não é isso que o Tiago está dizendo. Não é isso que Pedro está dizendo, quando Pedro fala que a gente é refinado pelo fogo. Não é que a dificuldade te melhora, não. Na verdade, não é todo mundo que melhora na dificuldade. Não é todo mundo. Tem gente que durante essas dificuldades que nós estamos passando agora, tem gente que na dificuldade perde a família. Tem gente que perde a calma. Tem gente que perde amigos quando está passando por dificuldade. Tem gente que perde emprego quando está passando por dificuldades, porque não consegue lidar com todas as pressões. Não é todo mundo que ganha quando está passando por dificuldade, porque não é a dificuldade que está no centro da nossa vida, como a aperfeiçoadora dos nossos corações. Quem nos aperfeiçoa é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que se você está passando por tudo que você está passando sozinho, eu quero te fazer um alerta, cuidado. Porque talvez você passe por isso, mas o teu coração não vai ser aperfeiçoado. Eu quero te fazer um alerta, talvez você esteja perdendo e não ganhando. Talvez durante essa pandemia você está se tornando menos parecido com Jesus lá na sua casa. Eu tenho feito essa reflexão acerca de mim mesmo. O que todo esse momento está extraindo de mim? Está extraindo um Yuri mais piedoso, que ora mais, que busca mais a Deus? Ou um Yuri mais reativo, mais irritado, mais ansioso? Como você está lidando com as dificuldades e com os problemas? Quando Tiago então diz para nós que é a prova da nossa fé que produz perseverança, ele está dizendo assim para mim e para você: apegue-se a Deus. E aí, no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Olha só, o momento da crise é o momento de você aprender a ter fé, aprender a saber em quem você crê. O momento da crise é o momento de tirar Deus de ser simplesmente uma ideia e tornar Deus alguém real na sua vida, presente na sua casa. Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Está aí, esse cara que ora sem fé, que passa pelas dificuldades, mas não se aproxima de Deus, não receberá coisa alguma. A gente tem dois destinos diante de nós. Você pode terminar bem, com perseverança, maduro, ou você pode terminar sem receber coisa alguma. Qual que é o diferencial entre os dois? Uma fé aprovada. Se a sua fé é aprovada, ou seja, se você se aproxima de Deus, se a sua relação com Ele se torna mais palpável, mais próxima, então você tem grandes chances, não só grandes chances, mas uma promessa, de que essa crise, ela vai apenas esculpir a imagem de Jesus em você. E é isso que eu quero para mim e para você, amém? Eu não quero passar por essa crise e como o homem sem fé terminar sem coisa alguma. Eu quero passar por essas dificuldades e ser aprovado na minha fé e terminar melhor do que eu entrei. Mas isso só acontece se eu me aproximar de Deus. Não acontece pelo mero sofrimento. Não acontece pela mera reflexão. Isso quer dizer que quando eu estou ansioso na minha casa, e eu trabalhei o dia todo, e aí assim, a Clara, obviamente, como todas as crianças, não está indo para a escola. E a Ana ainda não dorme a noite toda. Então você já imagina como é o nível assim do
do cansaço mental. E a gente está lá, trabalha o dia todo, e na hora que chega 7 horas, tem um negócio que eu não sei se acontece lá na sua casa, se você tem filhos, mas numa casa com filhos, quando dá 7 horas da noite, o tempo começa a passar mais devagar. Entendeu? Acontece, a irmã riu ali, porque acontece com ela. O tempo começa a passar, acontece com você também, irmã? Acontece. O tempo começa a passar. Quando você fala assim, cara, ó, 7, eu olhei no relógio, há 2 horas atrás era 7 horas, agora deve ser 9. Mas na hora que você olha no relógio é o quê? 7h15. Aí você fala, meu Jesus, que hora que eu vou colocar essas meninas para dormir? Eu não aguento, eu estou cansado. Ai, Jesus, Jesus amado. E se eu já tiver tido alguma conversa também inflamada com a Carol sobre alguma situação que a gente discordou, aí está todo mundo assim em casa, tropeçando em brinquedo, e cansado, e pensando no que tem que fazer, e não sei o que. Ó, o Vinícius está rachando. É assim também lá? Olha, rapaz, que sensacional. E a gente andando lá em casa, e naquele estresse, no meio da dificuldade, eu não consigo parar e falar assim, Senhor, obrigado, porque essa noite eu dormi 4 horas apenas, e praticamente tudo que eu fiz hoje deu errado. E as meninas realmente não vão dormir antes de meia-noite. Isso não me traz alegria naturalmente. Mas sabe o que me traz alegria? Parar e antes de falar alguma coisa, ou antes de implodir, ou antes de na minha mente murmurar, eu parar e fazer assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vendo tudo. E eu não estou dando conta. Hoje está difícil. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Amém. O que foi, filha? Vem cá, vamos lá, vai. Aí o tempo começa a passar mais rápido de novo. No momento em que você vai simplesmente agir por ímpeto, ou que você vai responder, ou falar de uma forma que você não deveria, ou talvez assumir um compromisso que você não deveria, tomar uma atitude que você não deveria, simplesmente tentar resolver os problemas, né? Não, peraí, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. Deus está aperfeiçoando a minha fé. Ei, esta situação, não é só para que eu fique correndo atrás do rabo ou andando na rodinha do hamster. Essa situação é para que eu pare, respire e busque ao Senhor. Porque a verdadeira força do cristão está em assumir a sua fraqueza. A verdadeira vitória do cristão está em assumir que ele não dá conta e por isso ele precisa de Deus. Por isso que Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, se você precisa de alguma coisa, peça a Deus, não sai dando murro em ponta de faca, você não vai conseguir vencer tudo sozinho, você precisa de Deus, e se você não se apegar a Deus, se você não crê que Deus pode agir nessa situação, você vai terminar essa situação e não vai receber coisa nenhuma. Entenda a boa notícia que o Evangelho nos traz, de que Deus é Emanuel, Ele é Deus conosco. Qual é o seu endereço? Fala aí em voz alta o seu endereço. Onde você mora? Fala aí. Avenida Mato Grosso, 1408, apartamento 704. Deus está lá. A sua casa está cheia da presença de Deus. E seja qual for a situação, seja qual for a situação, pequena ou grande, resolvível humanamente ou não resolvível, Deus está com você, ouvindo as suas orações. Por isso não fique rodando, correndo, tentando fazer tudo. Ore a Deus, peça ajuda a Deus. Diga a Ele que você não está conseguindo. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai te conceder aquilo que você está pedindo, livremente. Porque Ele é Pai, Ele é Deus conosco. Essa é a lição que a gente aprende nas dificuldades, gente. Não é simplesmente como ser melhor na crise. Isso não é coaching, é evangelho. É que aquilo que não era possível a nós, Deus fez em Jesus Cristo. Se Deus fez em Jesus Cristo para a nossa salvação, se Ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Ele continua presente, Ele continua fazendo aquilo que você não consegue. Ele continua te aproximando dEle nos momentos
difíceis. Amém? Então essas são as duas coisas que eu quero dizer para você, baseado em Tiago, sobre permanecer alegre nas crises. A primeira coisa, vamos encarar as dificuldades de uma perspectiva adulta, de que elas vão acontecer. Não vamos ficar tentando fugir de situação difícil, culpando as outras pessoas, transferindo culpa, murmurando. Não, nós somos adultos, nós somos maduros, e é isso que pessoas adultas fazem. Vamos entender isso de primeira. Mas em segundo lugar, vamos entender que isso está acontecendo para que nós nos aproximemos de Deus. E é só quando nós nos aproximamos dele, que a nossa fé é provada, e nós levamos os nossos pedidos a ele, que o nosso interior realmente é aperfeiçoado, nós ganhamos perseverança e com isso maturidade, e podemos dizer que vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Eu tenho nesse tempo, os irmãos sabem, assim, ou pelo menos a maioria dos irmãos, que a nossa família está num momento de transição, né? Digamos assim. E vários dos nossos planos humanos que nós fizemos para esse ano de 2019 foram por água abaixo, né? Ou estão todos fora da ordem que nós gostaríamos. E aí a gente tem a tentação de falar, puxa vida, e agora? Pô, mas eu não aguento, toda hora muda, e tudo não dá certo, e não sei o que, não. Ou eu posso parar e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para esse tempo? O que o Senhor quer falar comigo? O Senhor é Emmanuel, o Senhor está comigo. Eu não quero viver a minha situação de crise esquecendo do Senhor, achando que o Senhor só se preocupa com outras coisas. Não, eu quero trazer o Senhor para cada momento de tensão, para cada momento de ansiedade. Eu quero apresentar para o Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para me falar sobre isso? O que o Senhor tem para ministrar ao meu coração? E o Senhor tem feito isso. Para finalizar, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7 e versículo 11, são muito ilustrativos. O autor diz assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. É isso que a gente está falando, não é? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Nós falamos isso, não é verdade? Que no momento ninguém fica automaticamente feliz, parece tristeza na hora. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos ler essa última linha juntos? Paz para aqueles que foram exercitados. As dificuldades servem como disciplina apenas para aqueles que foram por ela exercitados. A dificuldade não melhora todo mundo. Alguns a dificuldade piora. Mas quem é que a dificuldade melhora? Quem é que o problema melhora? Aqueles que recebem como disciplina. Não é disciplina corretiva, mas uma disciplina de entender a situação assim, Deus quer tratar comigo, Deus tem algo a dizer sobre essa situação. E aquele que recebe a situação como disciplina e é exercitado por ela, recebe fruto de justiça e paz. Mas tem muita gente que está sofrendo e não encara a dificuldade como disciplina, reclama de tudo, põe a culpa de tudo nos outros, não vai receber nada, segundo Tiago, e não vai receber, de acordo com Hebreus, fruto de justiça e paz. Eu quero que você seja um dos que vai ser aperfeiçoado em nome de Jesus por essa crise. Que você não só vai sobreviver essa crise, mas você vai superá-la em nome de Jesus. E toda essa situação vai fazer a sua família emergir, lavada pelo sangue de Jesus. Casamentos que estão sendo restaurados em nome de Jesus, bem no meio da crise, bem no olho do furacão. Os casais então começam a orar juntos, começam a conversar, que em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, levem isso ao Senhor e vejam os milagres do Senhor acontecer na sua vida, mas traga o Senhor Jesus para dentro dessa dificuldade. É a única maneira de ter alegria no meio delas. Amém? Quantos aqui foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar e vamos também ter uma música que vai ser ministrada,
Mas eu quero que você coloque bem o seu coração diante do Senhor, para que essa palavra seja aplicada a você. Nós estamos passando por momentos difíceis, todos nós. Alguns de nós serão melhorados, outros não. Qual é a diferença? Qual é o segredo para se ter a alegria nas crises? É nos aproximar de Deus no meio dela. Que ao fazermos isso, a nossa fé vai ser aperfeiçoada. E aí então Deus vai voltar a fazer parte da nossa vida, a ser nosso companheiro, paracletos, aquele que está conosco. E aí Ele vai apontar no meio dessa situação quais são as áreas onde Ele deseja falar com você. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar, ó Pai, pedindo que a Tua palavra alcance o nosso coração e traga transformação completa. Pai, nós todos temos situações difíceis a lidar. Eu não sei, talvez alguns estão lidando com um casamento à beira do divórcio. É uma dificuldade. E infelizmente, alguns estão passando por essa situação e não estão trazendo o Senhor para dentro dela. Pai, que em nome de Jesus agora, maridos e esposas possam se abraçar, possam dar as mãos e chamarem a Tua presença para dentro desse casamento. Dizer: Senhor, nós estamos numa crise que nós não conseguimos resolver, mas nós queremos ter a nossa fé aperfeiçoada e vamos pedir ao Senhor com fé. Entra no nosso casamento. Alguns estão desesperados por conta da situação financeira, estão prestes a se, talvez, vender casa, entrar numa sociedade, tentar um negócio novo, fazer alguma coisa para trazer dinheiro, mas fizeram todos esses planos sem perguntar ao Senhor. Que agora esse irmão, essa irmã possa parar e falar: Deus, eu não quero dar um passo sem que o Senhor me mostre o caminho. Entra para dentro dessa situação, ó Deus, não me deixa sair pior. Deus, eu quero sair mais atento à Tua voz. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Alguns estão vivendo dias dentro de casa que são guiados pela ansiedade. Ansiedade de não poder sair, de não poder trabalhar, de não poder ver pessoas, ansiedades desse isolamento. E não estão parando para dizer: Senhor Jesus, faz-te presente aqui na minha casa, torna a minha casa um lugar onde a Tua presença flui, um lugar gostoso de ficar. Essa é a única maneira que nós extrairemos virtude dos problemas. Pai, eu ministro isso sobre cada pessoa que está aqui. Vitória absoluta e completa sobre cada dificuldade. Alegria plena sobre cada situação. E Deus, atrai-nos a Ti. Atrai-nos a Ti. Atrai-nos a Ti. Que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo: ei, eu estou te chamando. Eu quero ministrar ao seu coração. Eu tenho coisas ricas e belas a falar sobre quem você é. Eu quero dizer sobre aquilo que nós vamos fazer juntos. Eu quero te dar novos sonhos. Eu quero te tomar no colo. Eu quero curar as suas feridas. Eu quero tratar o seu caráter. Eu quero falar sobre coisas que eu tenho projetado para você desde antes da eternidade. Existe um relacionamento à espera de cada um de nós. Deus, ajuda-nos a correr para Ti. Em nome de Jesus. Amém.